Jesus, amém, Senhor. Vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês têm acompanhado algumas notícias recentes que revelam, na nossa opinião, muito sobre o mundo em que temos vivido, sobre o momento que nós temos vivido no que diz respeito ao sistema de valores que tem vigorado, que tem prevalecido no nosso tempo. A gente, essa semana, teve uma notícia de que no Canadá, aproximadamente 10 mil formulários de órgãos públicos já não vão trazer mais, a partir dessa semana, as palavras pai e mãe, os campos pai e mãe para serem preenchidos. A partir de agora vai ter ali um campo, talvez no sentido de responsável, cuidador. Pai e mãe foram então suprimidos de 10 mil formulários públicos no Canadá. Aqui no Brasil, em São Paulo, recentemente, as escolas públicas de São Paulo também, irmãos queridos, aboliram o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Já não vão comemorar mais, fazer mais alusão a isso. Agora é Dia do Cuidador. São coisas que revelam muito para nós sobre o tempo que vivemos. Não sei se você está atento ao que eu estou falando, ao que parece muito óbvio aos nossos ouvidos e aquilo que a palavra de Deus ensina. Essa semana também a reitoria do Colégio Pedro II tornou pública uma mudança na sua terminologia, que já não vai mais considerar as palavras aluno e aluna. Agora a palavra vai ser alunex, porque alunex é unissex, não é? Então já não considera mais aluno e aluna. Essa distinção de gênero que as palavras trazem é uma distinção de gênero muito pesada, muito cruel. Ela exclui pessoas, evidencia a diferença entre as pessoas, e essas diferenças têm que ser sufocadas, elas têm que ser suprimidas. A gente tem que, de uma vez por todas, acabar com esse negócio de pai, mãe, aluno, aluna. Vamos acabar com masculino e feminino. Vamos entender que é tudo uma coisa só. Aquilo que a própria anatomia do corpo humano evidencia que é diferente, aquilo que a ciência, ao longo de séculos, estudou e descobriu que tem composições hormonais diferentes, psíquicas diferentes, que tem toda uma formação diferente, física, psicológica, em todos os aspectos. Agora, o homem pós-moderno se volta contra as suas próprias descobertas científicas e assume um papel irracional de ir contra aquilo que é natural e aquilo que é óbvio, segundo a própria ciência. Estão entendendo a gravidade da estupidez humana e do que a gente tem vivido hoje nos nossos tempos?
Essa semana também a gente teve uma notícia, talvez que seja mais triste de todas essas. O Supremo Tribunal Federal do nosso país resolveu afastar um juiz muito incômodo, que estava fazendo descobertas muito incômodas para as potestades que dominam a nossa nação. Nossa nação, infelizmente, tem governantes regidos por potestades malignas. A corrupção está entranhada de uma forma que, se alguém resolve trazer à luz a podridão, essa pessoa tem que ser calada de alguma forma, não é? Infelizmente, a gente percebe, num certo momento, um lapso de esperança e, no outro momento, uma derrocada moral, inescrupulosa, injusta, e a gente percebe que, ao invés de a gente estar caminhando para um fim, humanamente falando, mais viável, mais justo, mais correto, a gente está caminhando para essa decadência, para essa degeneração toda por que passa a nossa sociedade. Agora, gente, a gente não deve ficar surpreso com isso, porque a Bíblia nos adverte a respeito da grande Babilônia, da grande meretriz, não é verdade? Essa que Apocalipse 18 prevê o seu fim humilhante. Essas potestades, sistemas econômicos, de governo, tudo isso vai ruir. Está lá, depois você lê Apocalipse 18. O que nos deixa assustados e nos faz obrigados a trazer à tona esse tema é a gente perceber que certos cristãos professos, certos membros arrolados até mesmo desta igreja, têm dado claras evidências de despreparo para lidar com essas questões e para enfrentá-las como cristãos genuínos que estão apegados ferrenhamente à palavra de Deus. Não teriam condições de enfrentar a grande tribulação. Se o Senhor voltasse hoje, não sei o que seria. E a gente fica pasmo com isso. Para citar um exemplo e uma ilustração do que eu estou falando, essa semana, assistindo numa sala de espera a um programa de televisão, a apresentadora promovia um curso para drag queen. E ela fazia questão de falar sobre a beleza daquele curso. E dizer que aquele curso não era voltado para homens apenas, era um curso para mulheres também. E era uma coisa maravilhosa, olha como é bacana ser drag queen. Aí chamou um drag queen lá, o drag queen cantou, e aquele culto, aquela coisa patética. E aí eu fiz uma simples nota criticando aquele programa e o modo como aquilo ia ao ar, 11 horas da manhã. E gente, membro da igreja, rolado na igreja, compartilhou aquela minha nota, criticando essa minha nota. E colocando assim, menos ódio e mais amor. Entende, irmãos? O momento que a gente está vivendo, não estamos falando de uma realidade distante lá no Canadá, lá em São Paulo, não. A gente está falando da nossa realidade aqui. De uma qualidade de cristianismo em que banaliza a graça de Deus e que está aí falando mais amor e menos ódio. Uma qualidade de cristianismo que está com um discurso muito bonito, mas ignorando o fato de que a Bíblia revela um Deus irado contra o pecado. E irado contra o pecador também. Um Deus que não se conforma em ver o que tem sido feito aqui na sociedade. Não suportou o que Sodoma e Gomorra estavam fazendo e desceu juízo sobre Sodoma e Gomorra. Um Deus que, pelos seus meios, executa o seu juízo e tem o seu juízo final previsto. Um Deus que, Salmo 5, verso 5, diz assim: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Um Deus que Malaquias 2,16 diz que eu odeio o divórcio. Diz que há 6 coisas em Provérbios que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta. Um Deus que está irado, inconformado e detestando certos posicionamentos e certos absurdos que revelam o estado de decadência em que o homem se encontra. E a Bíblia não esconde essa face irada de Deus. Eu fico perguntando, o que essa pessoa, ou essas pessoas que acham que está faltando amor em nós, diriam de Jesus
chamando os fariseus de sepulcros caiados, raça de víboras. Eu acho que essas pessoas iam imediatamente censurar a Jesus. Que isso, Jesus? Mais amor e menos ódio. Entende a cultura do falso amor? Entende esse falso amor que é pregado, ou seja, um amor que permite a mentira e o engano, e por isso não é o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro nos leva à verdade. Esse crente com uma fé que não tem fundamento bíblico, se ele visse Jesus no templo, virando a mesa dos cambistas, e pegando aquele chicote, e dando chicotada naquela gente, ia falar: cadê o amor? São gente que pinta um Deus bonachão, um Deus que não está irado, um Deus, sabe, irmãos, que não faz diferença. Não entendem que o Deus da Bíblia é o Deus que prevê um juízo e fala que essas coisas estão com seus dias contados. Então, a injustiça e a imoralidade, gente, sempre foi alvo da denúncia e do ataque dos profetas de Deus. Não sei se você sabe disso, mas a igreja não está aqui para buscar essa falsa paz pretendida pelo politicamente correto. A igreja está aqui para ser a voz profética de Deus no mundo. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Os homens podem dizer que certos absurdos são normais, vocês não. E no texto que nós lemos, Paulo está lembrando Timóteo da sua vocação. Verso 2, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Timóteo, você tem uma vocação para ser profeta no seu tempo. Não fica aí tentando falar palavras açucaradas, agradáveis, porque não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que o Senhor te chamou. Ele previne Timóteo quanto à rejeição da verdade, verso 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, insuportável. Para muitos hoje a Bíblia é um livro insuportável, um livro terrível, um livro que muitos até respeitam, assim, desde que não leiam, não conheçam, não se submetam, aí eles respeitam, mas jamais se submeteriam. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Não é isso que a gente está vendo? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Paulo adverte Timóteo também, alertando ele quanto ao fato de que eles abraçariam a mentira, voltando-se para os mitos. Vamos tentar, aqui os mitos eram formas ilustrativas de se explicar certas verdades, não é? Então eles vão começar a construir sofismas, não é? Vamos construir coisas que a gente acredita como sendo verdades, mas que a gente realmente, no fundo, não pode alegar com certeza. São esses sofismas, é isso que a gente vive hoje, gente. Entende que o mesmo homem que idolatrava a razão e as descobertas científicas no século passado, esse ano ignora as mesmas descobertas, propondo coisas contrárias à natureza. Esse homem perdido. E aí, no meio desse contexto que eu e você estamos vivendo, Paulo diz assim, verso 5, você, porém, fala para quem está aí do teu lado, você, porém, é uma conjunção adversativa, aprendi com o João outro dia isso, uma conjunção adversativa, ou seja, porém, quer dizer assim, você é diferente, você está na contramão, ou seja, é isso que você está vendo? Tá bom, para aqui. Você, porém, o contrário, entende? Está todo mundo indo nessa direção, mas você não. Todo mundo acha isso normal, mas você não é todo mundo. O mundo não quer saber da revelação de Deus, mas você quer. A grande preocupação é com o politicamente correto, mas você não está nem aí para isso. Você, porém, tem uma vocação contracultural. Você, porém, tem que se preparar para esse porém aí, irmãos.
A gente passa uma leitura correndo nele, mas a gente às vezes não está preparado para assimilar na nossa própria atitude diante do Evangelho esse porém. Como reagir em tempos assim? Você, porém, como deve agir? E o verso 5 sistematiza aí algumas respostas, irmãos. Em primeiro lugar, no verso 5, Paulo diz a Timóteo: seja moderado em tudo. O que é ser moderado em tudo? A palavra moderado é a mesma que temperante, equilibrado. Sabe o que é moderado, equilibrado? Como assim, eu ser equilibrado? Eu sou um pecador. Como é que um pecador vai ser equilibrado? É óbvio que Paulo está falando isso a partir de Cristo como referencial. Jesus é o nosso referencial de equilíbrio, de justiça, porque Jesus foi homem e foi 100% santo. Então, você, porém, seja moderado, seja santo, seja equilibrado. E a palavra diz em Hebreus 12:14 que a gente deve se esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, irmãos, é uma característica que Spurgeon dizia que a santificação é o lado visível da salvação. É aquela característica que deve necessariamente acompanhar aquele que se considera salvo. Não existe alguém que é salvo e que não vive o processo de santificação. Isso é impossível biblicamente. É isso que Tiago explica. Não existe fé sem obras. Não existe salvação se essa salvação não se traduz em uma vida piedosa e temente a Deus. Você, porém, seja moderado em tudo. A gente vive num tempo que, se você começar a levar a sério uma vida santa, você imediatamente vai ser taxado de santarrão, não é? Já viram isso? Se você decide em certos momentos agir de modo santo, separado para Deus, você é taxado de santarrão. Se você se posiciona como heterossexual convicto, você é homofóbico. Você está cercado, você já não pode mais seguir aquilo que a palavra de Deus estabelece. Se você é alguém que no trabalho tem uma ética firme e uma ética cristã, você é moralista. Você é um moralista, um santarrão e um homofóbico. É isso que você é. Se você quiser seguir a palavra, arrisca. Mas, irmãos queridos, essas reações do mundo, a gente tem que esperar elas. Elas fazem parte. A santidade está no DNA de Cristo. E sabe quem é o corpo? Você. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso, se a santidade está no DNA de Cristo, é um dos seus atributos, a gente, como corpo dele, precisa refletir esses atributos. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, nossa credibilidade é diretamente proporcional ao quanto imitamos Jesus. Gosto sempre de falar isso nos momentos que eu vou fazer um batismo. Você sabia que você está sendo agora selado como um discípulo de Jesus? Porque tem pessoas que se acomodam com o título de membros da igreja. Eu já sou membro da igreja. Mas Jesus não te chamou para ser membro arrolado em igrejas locais apenas. Ele te chamou para algo muito mais desafiador, para ser discípulo dele, imitador dele. E eu fico pensando, será que a gente é uma comunidade de gente preocupada sinceramente em imitar a Jesus como Senhor? Em ter nele um referencial de vida? Porque senão, irmãos, é claro que mau testemunho vai acontecer aí fora. Está vendo? Membro da igreja oceânica, sabia, está vendo lá o adesivo no carro dele? Pode botar o adesivo no carro, não tem problema não, é só dirigir direito, né? E irmãos, Jesus era fascinante, sabe por quê? Porque ele não se identificava com os fariseus legalistas e moralistas, e também não se identificava com os libertinos e corruptos do seu tempo. Ele era equilibrado. Sabe por que eu e você às vezes não somos tão fascinantes assim, as pessoas não são tão atraídas a nós quanto eram atraídas por Jesus?
que a gente não encarna o caráter dele. Por natureza, não somos moderados, santos, mas pelo poder do Espírito podemos sê-lo. Amém, irmãos? Guarde essa aplicação. Por natureza não somos arrogantes, não queremos bancar os santarrões, mas precisamos, pelo poder do Espírito, buscar todos os dias em oração uma vida santa. Segunda diretriz que Paulo dá a Timóteo para nós aqui nessa noite: suporte os sofrimentos. Traduzindo para o português atual, não amarele. Paulo diz que estava sendo já entregue como libação, como sacrifício de bebida, oferta de bebida, não é? Era aquela oferta em que o sangue era derramado. Ele já estava ali prenunciando a sua decapitação iminente, o seu martírio por decapitação. E esse mesmo Paulo, ele disse em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo era alguém que não se envergonhava do Evangelho, sabia que o Evangelho um dia ia levar ele para o martírio, mas ele não se acovardou. Paulo, irmãos queridos, não era como alguns que já até apelidaram, jocosamente, de crente camaleônico, sabe aquele crente que muda de cor de acordo com o ambiente? Tem gente que é assim. Por quê? Para não sofrer, para não ser perseguido, para não ser atacado. Então, dependendo do lugar que eu estiver, eu me posiciono de uma forma. Paulo não era assim. Jesus deixa um recado muito claro para nós, lá em Mateus capítulo 10, verso 22, ele diz assim, presta atenção nesse versículo, irmãos: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos odiarão vocês por minha causa. Quanto mais parecidos vocês forem comigo, mais vocês vão ser alvo de críticas, de ataque e assim por diante. 1 João 3,13, João diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não se admirem, isso é de se esperar. Não se acovardem, porque isso é parte da natureza contracultural da igreja. O irmão que me mostrou a postagem daquela pessoa atacando a minha nota crítica, ele esboçou uma certa preocupação de aquilo me abater. E eu falei: não, fica tranquilo, porque a gente está acostumado com esse tipo de represália. A gente já não fica mais abalado. No início eu até ficava, mas a gente que prega o Evangelho, ficar abalado por causa de gente rebatendo a gente, por causa de gente que se torna inimiga da cruz, se torna inimiga daquilo que a palavra de Deus manda a gente pregar, já não mais. Isso está resolvido no nosso coração, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma arrogância. Depois de muito apanhar e de muito sofrer, agora essas coisas já não nos abalam mais, para a glória de Deus, irmãos. Infelizmente, irmãos, a gente tem que assimilar essa ideia de que nem sempre a gente vai agradar mesmo. Jesus não nos encorajou a fugir da perseguição, aplicação, mas a entendê-la como parte da nossa vocação contracultural. Não nos encorajou a fugir. Em momento nenhum Jesus falou: fujam da perseguição, façam de tudo para não serem perseguidos. Ele nunca falou isso. Nunca, muito pelo contrário. Terceiro lugar, ele fala para Timóteo: faça a obra de um evangelista. O evangelista não é apenas aquele que prega para a salvação. O evangelista, num sentido mais amplo, é aquele que prega o evangelho em sua totalidade. É aquele que está preparado para pregar o evangelho. E Charles Spurgeon dizia que o evangelho é como um leão enjaulado. Você não precisa alimentar um leão, você precisa apenas libertar ele, porque ele por conta própria já se alimenta e já se sustenta. Então, o que pode prejudicar o evangelho, irmãos, não é o fato de que a gente está alimentando ele com as nossas ideias, ou deixando de alimentar, mas o fato de que a gente não tem liberto o evangelho,
A gente não tem levado ele adiante, muito pelo contrário, a gente tem tentado domesticar o Evangelho, açucarar, torná-lo mais palatável, torná-lo algo sob o controle dos nossos achismos. Chega de um Evangelho produzido para gente que não suporta a sã doutrina, que sente coceira nos ouvidos, que elege mestres segundo seus próprios desejos. Chega desse Evangelho. A gente, irmãos, não vai pregar esse Evangelho, você não vai ouvir ele daqui. E a gente vai sempre procurar expor exatamente como está aqui. É isso que Paulo fazia o tempo todo. Totalmente despreocupado com o politicamente correto. No verso 2 ele é categórico, não é? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. E aí, irmãos, você tem doutrina para corrigir, para exortar? Tem gente querendo corrigir e exortar de acordo com seus próprios legalismos, não é? Mas isso não é Evangelho. O Evangelho tem uma doutrina própria. Você está preparado doutrinariamente, tem se preparado, tem se capacitado para isso. Fim de semana de treinamento, Ibrai. Você tem avidez pelo conhecimento da palavra, porque você é chamado por Deus a pregar mesmo contra a coceira nos ouvidos das pessoas. Muitos milhares de mártires derramaram sangue para que a gente hoje tivesse a Bíblia como a gente está com ela aqui escrita agora em português. O que você tem feito dessa palavra? Você tem lido essa palavra? Você tem meditado nela de dia e de noite? Você tem vivido submisso às suas verdades inegociáveis? Aplicação, irmãos. Precisamos ler a Bíblia como a palavra de Deus e assim viver segundo o seu ensino. Não ler a Bíblia como um livro bacana de autoajuda, porque é isso que muitos fazem. Domesticam a Bíblia, transformam ela em mais um livro bacana de cabeceira. Olha como eu sou religioso, olha, tem alguns livros aqui, tem a Bíblia também. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você se volte para a palavra, para o Evangelho, e se prepare como evangelista, como aquele que prega a totalidade da revelação de Deus. Em quarto e último lugar, cumpra plenamente o seu ministério. Olha como Paulo conclui essa sessão, no verso 6, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está sendo reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, irmãos, há uma recompensa nos aguardando. Você sabia disso? Que há uma recompensa aguardando aqueles que hoje, muitas vezes, são aviltados, são chacoteados, são humilhados por causa do Evangelho, são incompreendidos, irritam as pessoas, simplesmente por buscarem viver o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo escreve para a igreja de Roma, no capítulo 8, verso 36, e ele lembra de um texto, dizendo assim: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Está falando para uma igreja que enfrentava o martírio. E aí, irmãos, ele fala assim: olha, mas somos em todas essas coisas mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, irmãos? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa se temos diante de nós hostilidade, ofensas, ataques e a própria derrota segundo os padrões desse mundo. O que ele está falando é: há uma vitória que esse mundo não conhece. Esse mundo conhece a figura do vencedor, mas a figura do mais que vencedor ele não conhece. Essa está sendo reservada para aqueles que cumpriram plenamente a sua missão no mundo e não se acovardaram. Jesus fala dessa recompensa também. Ele diz assim em Mateus 5,11, texto conhecido do Sermão do Monte: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, irmãos? Paulo estava tão consciente disso que ele diz assim: a minha alegria está em não apenas conhecer o Evangelho, mas em padecer pelo Evangelho. A alegria de padecer pelo Evangelho, depois de ser apedrejado, irmãos queridos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aplicação: tenha como meta dizer no último dia, como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Essa é a meta de vida que deve ser a nossa meta de vida. Conclusão, irmãos, algumas considerações finais aqui, para a gente encerrar. Primeira, ame menos a si mesmo. Pare de ser tão apaixonado por si mesmo. A gente é apaixonado demais por si mesmo. Sabe o que Apocalipse 12, verso 10 diz? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida, ou seja, o Evangelho é muito mais importante do que a minha própria vida. O projeto e a missão do reino de Deus neste mundo é muito mais importante do que a minha reputação diante de A, B ou C. Então não se acovarde. Não tenha medo de se posicionar como cristão nas redes sociais. Não tenha medo de se posicionar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos. Com medo. Porque muitos, para que a igreja chegasse aqui diante da morte, não amaram a própria vida, e você está amando a sua reputação. Se posicione com firmeza, não se acovarde. Segundo, tenha Jesus como Senhor. Claro, eu já tenho Jesus como Senhor. Mas aqueles que têm Jesus como Senhor, não consideram outro caminho, outra verdade, nem outra vida. Jesus foi taxativo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido, não é? Não tem esse negócio de um caminho e todos levam a Deus. Como o pastor Henrique falou, todos levam a presença de Deus no juízo final, para salvação ou para condenação eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou: ninguém conhece a Deus e a salvação a não ser por Ele. Aceitar que haja outros caminhos é negar a Jesus. Para vocês terem uma ideia, os Gálatas estavam acreditando que as práticas da antiga aliança ainda deviam ser praticadas na nova. E Paulo achou aquilo tão absurdo que disse: ó insensatos Gálatas, vocês não percebem que vocês estão anulando a cruz de Cristo? E é isso que muitos fazem, aceitando verdades paralelas a Cristo e ao Evangelho. Tenha Jesus como Senhor, Ele é único, Ele é o caminho à verdade, e é nele que há vida. Terceiro lugar, tenha a Bíblia como sua referência do que é certo, absoluto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a pregação, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Irmãos, você pode dizer isso? Eu estou apto e preparado para toda boa obra. Porque se você não pode dizer isso, irmãos, entre em desespero por conhecer mais a palavra de Deus. Porque a Escritura foi inspirada por Deus para isso. Para que você se capacite. Para que você nela encontre sua fonte de verdade única e imutável. Quarto lugar, não se acovarde diante da perseguição. Não comprometa a sua fé por causa do politicamente correto. Você não foi chamado para isso. Jesus não era politicamente correto. E por isso, dividiu a história em dois. Não procure o seu equilíbrio, procure o equilíbrio dele. Ser politicamente incorreto não é segundo o que a gente acha que é o certo, é segundo o que Jesus acha que é o certo. E com isso você vai se tornar fascinante como ele foi. Quinta e última aplicação final: faça tudo isso certo
de que há uma recompensa lhe aguardando. Amém, irmãos? Há uma recompensa aguardando. Nunca perca isso de vista. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. De Deus em Cristo Jesus. Senhor querido, tem misericórdia de nós, estamos nos escondendo covardemente, engolindo mentiras em lugar da tua verdade absoluta, acreditando que há redenção em outro lugar que não a cruz. Tem misericórdia de nós, temos nos acovardado como profetas teus, diante de um tempo que tem demandado de nós uma postura firme e coerente. Vem nos fazer, Senhor, conhecidos como uma comunidade da cruz, a comunidade, Senhor, daqueles que só se rendem diante do Evangelho, daqueles que junto com o apóstolo Paulo diz, decidi pregar a cruz de Cristo somente, considero tudo mais refúgio. Também nós, Senhor, queremos deixar que a beleza desse Evangelho tome a nossa vida, Senhor. Livra-nos de domesticá-lo, mas faz-nos viver cada vez mais uma vida que é, na verdade, um luzeiro nesse mundo em trevas, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.